Olá, pessoal! Eu sou a Renata. Estou com a voz um pouco diferente hoje, mas é por causa da gripe. Mas, graças a Deus, não é Covid. Esse é o bordado de hoje. E para quem já conhece o ponto Bastilha, provavelmente já viu um bordado parecido com esse. Só que esse aqui, ele foi bordado em vagonite. Então, qual a diferença? A diferença está no alinhavo. No ponto Bastilha, a gente precisa fazer um alinhavo e depois nós bordamos nesse alinhavo. O ponto Bastilha, ele não é feito diretamente no etamine. O alinhavo seria como esse aqui. Eu fiz somente uma carreira só para mostrar para vocês. Esse é o alinhavo e na hora de bordar o ponto Bastilha, você bordaria no alinhavo e não no etamine. Você passaria sua linha somente no alinhavo. Para fazer este bordado aqui no ponto Bastilha, eu teria que fazer 13 carreiras de alinhavo. Então, como eu fiz esse bordado aqui, que é muito comum, esse modelo em ponto Bastilha, esse modelo aqui que faz essas curvas e essas linhas cruzadas, como eu fiz ele diretamente no etamine, então ele é vagonite. Para este bordado, eu usei toalha de lavabo da Daler, coleção Bela. Usei meada da Anchor, número 22. Essa cor é vinho, mas é um vinho bem escuro, quase marrom. E eu usei a meada toda, só sobraram aqui essas partes dos arremates. Agulha para bordado e tesoura. Lembrando que vocês podem fazer esse bordado em outras cores. Podem usar linhas de crochê e podem bordar em panos de copa também, que fica muito bonito. Então, vamos bordar? Para começar, eu tenho que achar o meio do tecido. Então, eu dobro a toalha ao meio, deixo bem certinho aqui. E marco com uma agulha ou alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que fica no meio do tecido. Para isso, eu conto os pontos daqui de baixo até chegar aqui em cima. São esses pontos aqui que ficam na vertical e ficam um em cima do outro. Aqui na minha toalha eu já contei e deram 31 pontos. Então, eu peguei um ponto e deixei 15 pontos para cima e 15 pontos para baixo. Para iniciar a primeira carreira, eu preciso de 2 pontos aqui no meio. Então, eu vou pegar esses dois encostados e logo acima desse ponto que eu achei aqui no meio, ó. Eu peguei esses dois de cima. Eles vão ficar bem no meio também. O tamanho da linha é 1,5 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Já passei a linha, então, pelos 2 pontos do meio, deixei metade da linha para um lado, metade para o outro, e vou começar a subir aqui da direita para a esquerda em diagonal. Eu vou começar a pegar esses pontos aqui. Ah, mas como eu vou saber exatamente que ponto é esse? Bom, você faz de conta que está aqui na carreira do meio ainda. Aí, o próximo ponto seria esse aqui, né? Estou marcando aqui com uma agulha, né? Vocês podem pegar um alfinete. Então, eu peguei esses 2 pontos, esse é o terceiro, não é? Então, você sobe logo no primeiro, após esse ponto aqui. Nesse primeiro aqui, ele que é o ponto em diagonal. Você passa por ele. Ele ficou, ó, sendo o primeiro acima do próximo ponto aqui do meio. É esse o ponto em diagonal. A mesma coisa para o próximo. Eu marco aqui, ó. Esse aqui seria o ponto seguinte, né, dessa carreira. Qual que é o ponto acima dele? Esse aqui, é o primeiro ponto acima. Então, são esses pontos aqui em diagonal que eu vou subir. Aí, depois que você começa a subir, fica fácil, a agulha já
Só com a agulha, ela já vai fazer a direção dos pontos que você vai pegar. Mas, se você observar, você vai ter que pegar um ponto sim e um ponto não. Porque se você pegar todos os pontinhos, eles vão ficar muito pertinhos, olha, e a sua linha vai sumir. Quase não vai aparecer a linha. Olha como que fica pertinho. Olha a diferença. Aqui, ó, o ponto tá mais largo, por isso que eu falei. Aqui vai ser um ponto sim ou não, porque terão outros pontos aqui no meio, para você pegar. Então, deixa eu desmanchar aqui. Então, vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu subi na diagonal 6 pontos. Então, eu paro nesse sexto ponto. Eu subo 6 pontos na diagonal. E nesse sexto ponto, eu vou pegar agora o ponto na mesma carreira. Eu vou pegar o próximo ponto na mesma carreira, ao lado desse sexto ponto. Eu pego aqui um ponto ao lado, porque eu vou começar a descer. E vou descer agora 6 pontos na diagonal. Da mesma forma, eu posso até marcar aqui, ó, esse ponto, para saber qual que é o ponto da diagonal. Esse primeiro ponto abaixo aqui. Então, eu vou descer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos na diagonal, então. Aqui no sexto ponto, eu vou pegar o próximo ponto ao lado na mesma carreira. E vou começar a subir. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos na diagonal. Pego o ponto ao lado na mesma carreira. No sexto ponto, eu pego esse próximo aqui ao lado na mesma carreira. Vou descer 6 pontos na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu pego o próximo ponto na mesma carreira, subo novamente 6 pontos na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu pego o ponto ao lado, a mesma carreira, e começo a descer. Vou descer, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sexto ponto, eu vou pegar na mesma carreira o próximo ponto. E agora, eu vou fazer o arremate. Para fazer o arremate, é só entrar com a linha nessa barrinha lateral. Eu venho aqui na barrinha, entro dentro dessa barrinha, eu vou subir com a agulha e percorrer com a agulha lá dentro. Verifico se a agulha está lá dentro e saio aqui na frente. Vou puxar a linha aqui para dentro, né? Ela sai aqui. Agora, é só cortar. A linha ficou presa lá dentro. Aí, dá uma puxadinha que o pontinho some, a linha ficou lá dentro.
Essa linha não vai se soltar. Feito o arremate, agora é só virar de cabeça para baixo e fazer o outro lado, da mesma forma. Nós já fizemos esse lado aqui, agora é só continuar descendo 6 pontos na diagonal. No 6º ponto, você pega na mesma carreira o ponto ao lado, começa a subir 6 pontos na diagonal. Aqui no 6º ponto, pega aquele lado ao lado, na mesma carreira, desce e faz essa sequência até o final e faz o arremate também. E a primeira carreira ficou assim, em formato de ondas. Para a segunda carreira, nós vamos fazer o mesmo bordado, só que do lado oposto. Onde a onda está para baixo, nós vamos fazer a onda para cima. Então, eu estou aqui no meio do tecido, vou pegar 2 pontos aqui em cima, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar esses 2 pontos aqui do meio. Vou passar a linha, a quantidade de linha é a mesma, 1,5 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Deixo metade da linha para um lado, a outra metade para o outro. Peguei os 2 pontos, ó, são esses mesmos 2 pontos aqui de baixo, eu peguei aqui em cima, aí eu subi 6 pontos aqui. E vou começar a descer na diagonal. Então, eu tenho esse ponto aqui do lado, né, da carreira de cima, eu vou no primeiro ponto, logo abaixo dele. Esse será o ponto da diagonal. Vou descer 6 pontos em diagonal. Eu já desci 1, então, eu vou pegar 2. O terceiro aqui vai cruzar com a outra linha, vai formar um X. Aí, eu já continuo aqui no 4, 5 e 6. Um pouquinho mais difícil para pegar pontos na descida. Então, ficou assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu vou pegar o ponto ao lado, na mesma carreira. E vou começar a subir. Vou subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será o mesmo bordado, a mesma quantidade de pontos, só que no sentido contrário. Aqui no 6º ponto, eu pego o 2º ponto aqui ao lado, na mesma carreira, e começo a descer. Vou descer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já pego o ponto ao lado e começo a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É fácil, né? Então, só terminar aqui, fazer o arremate, lembrando que as linhas do bordado, do meio para cima, eu jogo as linhas para cima no arremate. E do meio para baixo, que a gente vai fazer depois, eu jogo as linhas para baixo. O bordado com a segunda carreira, então, ficou assim. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira e vamos bordar aqui também, nessa faixa aqui. Continuaremos bordando aqui em cima. A quantidade de linha aumenta um pouco. Agora, vocês podem pegar 2 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Estou no meio do bordado
Eu vou pegar 2 pontos, mas eu vou pular os 2 primeiros aqui e vou pegar esses aqui. Eu pulo um e já pego os próximos. Dividir a linha, metade para um lado, metade para o outro, e vou começar a subir na diagonal. Vou subir aqui 1, 2, vou subir 3 pontos. E vou fazer uma voltinha aqui, eu vou pegar um ponto e vou pegar e vou retornar no outro. Aí, eu vou pegar da mão esquerda para a direita e vou entrar, no ponto da diagonal ainda, mas eu vou entrar de forma diferente. Eu não vou entrar direto aqui, ó, eu já peguei 1, 2, 3, aí eu pegaria ele aqui. E entraria com a agulha assim, porque eu acho que faz uma alça e fica estranho, ó, aí eu tenho que voltar aqui, ficaria assim. Aí, fica uma alcinha aqui, ó. Por mais que a gente puxe a linha, isso parece que fica pra fora essa linha. Fica uma alça daqui pra lá. Então, eu mudei o sentido, né? Ao invés de já ir direto aqui, os 4 pontos direto, eu vou pegar 1, 2, 3 e vou entrar nesse ponto de forma contrária. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Só um minutinho. Então, ao invés de entrar assim, eu vou entrar assim. Aí, eu vou pular esse aqui do meio e vou entrar no segundo. Isso da esquerda para a direita. E vou descer aqui, nesse ponto. Aqui do meio, porque eu vou começar a descer na diagonal. 1, 2, 3, 4, até chegar naqueles 2 pontos lá. Então, ficou assim, parece que fica mais certinho, não fica aquela alcinha pra fora. Eu pulei um pontinho aqui no meio, ó, esse ponto que cruzou aqui, aqui em cima, a gente pula ele. Vou mostrar aqui pra vocês um outro trabalho que eu já fiz, aquele detalhe da alça, ó. Olha como a linha fica solta, se você for direto daquela outra maneira. Fica uma linha solta aqui, por mais que você puxe pra ficar certinho, ela fica pra fora, ó. E aqui, naquele outro sentido que eu mostrei pra vocês, ela fica certinha, ó. Ela fica aqui junto com o etamine no bordado. Então, continuando, eu tenho que pegar 2 pontos nessa carreira aqui, ainda falta mais um, e vou começar a subir na diagonal. Vou subir aqui 1, 2, 3 pontos. Agora, eu vou da esquerda para a direita, pegar o ponto ainda que fica na diagonal, que é esse aqui. Vou pular esse aqui, que fica paralelo com esse do meio. Vou passar por ele, por cima dele, e vou pegar o outro. Voltando aqui, da esquerda para a direita. Agora, eu continuo, vou descer aqui em diagonal, 4 pontos. Então, eu desço 1, 2, 3, 4. Pegar os fios aqui certinho, porque às vezes eu pego um fiozinho. Pronto. Desci na diagonal. Ó, ficou certinho aqui, né? Pego mais um ponto aqui na mesma carreira para começar a subir. Vou subir novamente no diagonal, 1, 2, 3. Agora, no outro sentido, da esquerda para a direita, eu pego aquele ponto na diagonal, pulo 1, pego o próximo.
e vou descer em diagonal. 1, 2, 3, 4. Cadê o pontinho? Aqui. É assim, então. Já dou uma arrumadinha. Vou pegar o ponto aqui do lado, começar a subir. Então, a gente vai trabalhar essa parte aqui, que a gente sobe, faz essa curvinha aqui, volta, sobe de novo, volta, sobe de novo e volta. É nesse sentido o bordado. Então, a gente termina esse lado aqui, faz o arremate, vira de ponta cabeça, faz a mesma sequência para o outro lado. Eu já volto, então, para a quarta carreira, que vai ser aqui também, nesse trecho aqui do bordado. E com a terceira carreira, o bordado ficou assim, e vamos para a quarta carreira, que será igual à terceira, só que no sentido contrário. Essa voltinha que nós fizemos aqui para cima, nós vamos fazer para baixo. Então, vocês observaram que nós fizemos 2 carreiras em formato de ondas, sendo que a outra fica no sentido contrário, e vamos fazer 2 carreiras iguais também, que fazem essas voltinhas, sendo uma para cima e uma para baixo. Estou aqui no meio do bordado, então, vou começar aqui de cima, eu vou pular 1, 2, e vou pegar esses 2 pontos aqui. Dividir a linha, né? A quantidade de linha, então, será igual a que a gente pegou da última vez, que são 2 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Agora, eu vou começar a descer em diagonal. Vou descer aqui 1, 2, 3, porque na hora da curva eu mudo o sentido. Agora, da esquerda para direita, eu vou pegar o ponto na diagonal, vou pular um aqui no meio e vou pegar o segundo aqui. Vai ficar exatamente igual, só que agora do outro lado. Vou voltar em diagonal, pego 1, 2, 3, 4. Nessa carreira aqui, eu pego mais um ponto na mesma carreira, que são 2 pontos aqui, e começo a descer na diagonal. 1, 2, 3. Mudo o sentido e vou pegar os 2 pontos aqui no sentido contrário, da esquerda para a direita. Pego esses 2 pontos aqui e volto na diagonal. 1, 2, 3, 4. Pego mais um ponto aqui, na mesma carreira, né? E começo a descer na diagonal. 1, 2, 3. Mudo o sentido. Agora, da esquerda para a direita, eu pego um ponto, pulo um, pego o segundo. E começo a subir na diagonal. 1, 2, 3, 4. A mesma sequência, né? Olha como tá ficando. A mesma sequência até o finalzinho. Aí, a gente faz o arremate, vira de cabeça para baixo, faz o outro. E assim, a gente termina da metade para cima, né? O bordado da metade para cima. E assim ficou o bordado finalizado da metade para cima. Agora, tá na hora de fazer o espelhamento, né? Ou seja, todo o bordado que eu fiz daqui para cima, eu vou repetir e fazer daqui para baixo.
exatamente o mesmo bordado, é o espelhamento do bordado. Então, eu vou iniciar aqui só para mostrar para vocês que tem alguns pontos do meio que vão ficar em comum para as duas partes, né? Para os dois lados, né? Que são esses dois aqui e esses dois aqui. Então, se eu iniciar aqui do meio, vou iniciar aquelas ondas, lembram? Vamos fazer as ondas para cima, depois as ondas para baixo. Então, eu pego 2 pontos aqui do meio, que vão ficar juntos com a carreira do bordado para cima, e vou começar a descer na diagonal, né? Peguei 2 pontos e começo a descer na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. Desci 6 pontos na diagonal. Vai ficar assim, sendo que no 6º ponto eu pego o ponto do lado na mesma carreira. Aí eu começo a subir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah lá, eu vou pra carreira lá do meio, em que vão ficar 2 pontos em comum para os dois lados, né? Pego o ponto do lado, começo a descer, e assim a gente começa esse espelhamento do bordado. Fazer exatamente a mesma coisa será a mesma explicação. Então, eu já volto com o meu pronto. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês aquela parte que os pontos ficam em comum. Eu já fiz aqui as 2 carreiras em formato de ondas, né? E agora eu vou fazer as outras 2. Então, eu peguei aqui os 2 pontos. Vou começar a subir em diagonal, 1, 2, 3. Agora, no sentido contrário, né? Da esquerda para a direita, eu entro aqui nessa carreira, que esses 2 pontos vão ficar em comum. E volto. Descendo 1, 2, 3, 4 pontos na diagonal. E ficou aqui em comum esses 2 pontos aqui também, certo? Agora, eu vou terminar e eu volto com vocês para mostrar o acabamento aqui de baixo e que vai ser igual em cima. E ficou assim o bordado, a parte central do bordado. Agora, vamos fazer um acabamento embaixo e em cima, porque sobrou bastante etamine. A quantidade de linha que eu peguei agora é 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Vou começar do meio do tecido. Aqui embaixo, eu vou pular algumas carreiras, depende da quantidade de etamine que você tem sobrando no seu bordado. Então, eu vou pular aqui a primeira carreira, a segunda, vou começar nesses 2 pontos aqui. Passar a linha. Então, a gente começa com 2 pontos. Agora, eu vou pegar o ponto da diagonal. A gente pode até localizá-lo aqui daquela forma que eu já mostrei. O ponto aqui de baixo seguinte seria esse. O primeiro ponto acima desse é o ponto da diagonal. Agora, eu vou pegar 2 pontos aqui em cima, mas de uma forma que esse ponto aqui vai ficar no meio deles. Então, eu tenho 2 pontos aqui, mas eles estão muito próximos, não são esses pontos aqui. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho 2 pontos, são esses 2 aqui que eu vou pegar. E vou passar no sentido contrário, né? Da esquerda para a direita. Passo por esses 2 pontos, eu volto no meu ponto aqui da diagonal no meio. E eu pego 2 pontos aqui embaixo, como esses aqui. Aqui embaixo tem um ponto que vai sobrar, né? Que fica bem embaixo do ponto do meio, são os 2 próximos que eu pego. E assim vai ser o formato desse acabamento.
Volto lá no ponto do meio, na diagonal, pego 2 lá em cima, no sentido contrário, volto para esse pontinho do meio e pego 2 aqui embaixo. Mais uma vez, vou mostrar para vocês. Vou lá no ponto do meio, na diagonal. Pego 2 pontos aqui acima. Acho que dessa vez eu errei, deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Aqui esses dois, não. Ah, eu errei, pessoal. Eu peguei os pontos embaixo aqui, muito abaixo. Eu errei a carreira. Vou desmanchar e já volto. Agora sim, continuando na carreira certa, são esses 2 pontos aqui que eu vou pegar, ó, os pontos têm que ficar alinhados. Pego o pontinho da diagonal, pego 2 lá em cima, no sentido contrário. Volto pro ponto do meio, na diagonal. E pego 2 pontos aqui da carreira de baixo. Então, essa é a sequência do acabamento. De novo, eu pego aqui o ponto da diagonal, os 2 pontos aqui de cima, no sentido contrário. Aqui não fica nenhum ponto aqui no meio sobrando, como nesse que a gente faz no bordado do meio. Esse modelo é um pouquinho diferente. Volto aqui no meio e pego 2 pontos aqui. Então, é esse desenho aqui que a gente vai fazer até o final. Faz o outro lado e faz também aqui na parte de cima. E o bordado ficou assim, no centro e uma carreira de acabamento em cima e outra embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que assistiram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Uma boa semana e até o próximo bordado!